conosco, compartilhando os conhecimentos, né? Eu já sou fã da Contractor há um tempinho já conheço o pessoal, né? Sempre falo de vocês, né? Inclusive em outros segmentos que eu participo. Também sou das Women Blockchain, então estamos dentro do mesmo barco. Então, bem-vinda por estar aqui conosco. A gente vai começar a gravar a live agora, que a gente disponibiliza para quem não pôde participar, né? Então, Agui, você pode colocar o play para nós? Tá gravando, Graça. Já está gravando, agora é com você, Raíssa. Beleza, muitíssimo obrigada. Bom, antes de tudo, muito obrigada por me chamar para participar dessa live, por considerar tanto a Contractor. Eu sou suspeita para falar da Contractor, sou apaixonada pela empresa em que eu trabalho. Mas antes de tudo, antes de eu explicar sobre mundo digital, sobre transformação digital do jurídico, sobre assinatura eletrônica, deixa eu me apresentar. Então, meu nome é Raíssa Almada, eu sou bacharel em Direito. Eu costumo brincar que eu desisti de ser advogada no meio do caminho e a Contractor apareceu na minha vida justamente por causa disso. Eu trabalho na Contractor há 2 anos, comecei como Customer Success lá dentro, e depois eu acabei assumindo a parte de gestão da operação. E durante todo esse período que eu fiquei como Customer Success, eu participei da implementação da plataforma Contractor em várias empresas, tanto de pequeno porte quanto de grandíssimo porte, e foi muito gostoso porque eu consegui acompanhar toda essa parte da transformação do físico para o digital. Então, empresas que elas estavam, às vezes, um pouco receosas com começar a assinar os contratos eletronicamente, com medo de que os clientes deles não fossem aceitar essa solução, e inseguros de como que ia ficar, porque hoje eu guardo na gaveta e agora onde que vai ficar guardado. Então, eu fui responsável por várias dessas implementações e sempre garanti com que esse processo fosse o mais suave possível e que fosse com a maior eficácia possível, né? Vou apresentar minha tela. Só um instantinho. E vamos lá. Então, deixa eu só ver se está... A gente já está vendo. Beleza. Então, vamos lá. A Contractor, ela é uma empresa de gestão de contratos na nuvem. Então, nós somos um software as a service, ou seja, não somos um CRM que é necessário fazer instalação no servidor, no computador, nada desse tipo. Você simplesmente cria um login, acessa e começa a usar. A Contractor, ela surgiu da ideia de 2 ex-advogados também, que eles queriam acabar com toda essa burocracia que permeia o mundo jurídico. Então, geralmente envolve muito tempo, você conseguir assinar um contrato, você, na verdade, conseguir criar um contrato, você conseguir revisar, assinar, depois você tem um grande espaço físico para conseguir arquivar os seus documentos, eles acabam se perdendo, muitas vezes tem coisas de cartório que não são baratas, então eles decidiram que estava no momento de acabar com isso e trazer uma outra solução muito mais barata, muito mais fácil de utilizar e muito mais ágil para o dia a dia das pessoas. Antes de eu começar a falar da gestão de contratos em si, eu queria falar sobre a assinatura eletrônica, porque não tem como a gente falar de gestão contratual sem eu explicar antes como é que funciona e por que um documento assinado eletronicamente, ele é tão válido quanto um documento assinado fisicamente, aquele com papel e caneta. Então, tem muita jurisprudência já, muitos autores que eles dizem que a assinatura eletrônica e a assinatura digital, elas são muito mais seguras que uma assinatura tradicional. Por quê? Porque elas são realizadas numa plataforma, né, na Contractor, vou puxar a sardinha para o meu lado, que é especializada nesse tipo de transação, de assinatura,
e que tem vários elementos que conseguem comprovar que realmente aquela pessoa que assinou foi aquela pessoa. Só queria fazer um adendo aqui, que geralmente é uma pergunta que muitas vezes surgem, a assinatura eletrônica e a assinatura digital, elas não são a mesma coisa que um documento escaneado com uma assinatura que foi feita à caneta, e também não são a mesma coisa que um documento que foi assinado, que a assinatura foi feita no pente e depois foi colada lá, tá? Isso, na verdade, é só uma assinatura não válida, na realidade. E eu vou explicar o porquê para vocês. Então, hoje, no universo da assinatura digital, a gente trabalha com 2 tipos de assinatura. A assinatura digital, propriamente dita, que ela é certificada aqui no Brasil pelo ICP, e ela é nada mais do que um hardware que a pessoa, seja ela física ou seja ela jurídica, adquire para conseguir fazer uma série de transações online. Entre essas transações, a assinatura. Então, tem muitos municípios que hoje eles só aceitam um certificado digital, eles só aceitam, emitir a nota fiscal se a pessoa jurídica tem um certificado digital. Os advogados também têm um certificado digital para protocolar petições e para fazer assinaturas também. Então, o certificado digital, ele não é utilizado somente para assinatura, mas nós utilizamos o certificado digital para fazer com que um documento seja assinado com um grau maior de segurança. Por quê? Porque aquele certificado digital, ele vai estar atrelado ao nome daquela pessoa que comprou e tem uma senha que bloqueia o uso daquele certificado, e ele geralmente vem em 3 tipos. Então, pode ser um pendrive, que é inserido no USB do computador, ele é instalado diretamente no computador, e daí, para ele ser instalado, precisa de um PIN emitido pela certificadora, e precisa também de uma senha, que é definida pelo portador do certificado, ou um cartão, que é o caso da OAB. Os advogados, eles têm aquela carteirinha da OAB, que é nada mais que um cartão, que ele é inserido numa leitora, e a leitora consegue identificar aquele certificado para fazer uma assinatura. A assinatura eletrônica, por outro lado, ela só precisa de uma conta de e-mail válida. E daí, como é que é feita a validação, já que não tem toda essa parte do hardware e da senha e tudo mais? Ela é feita através da conta de e-mail, né, como eu já comentei. Então, hoje, a gente sempre parte do pressuposto que as pessoas a pessoa é a única responsável pela segurança do seu e-mail, tem um e-mail protegido por senha, né, é feita também através do CPF ou o CPF da pessoa que vai assinar, a localização da pessoa e o IP da máquina. E também a gente na Contractor trabalha com o carimbo do tempo, que é colocado no comprovante de assinatura. Essas 2 assinaturas, aliás, a assinatura digital como um todo, que engloba a assinatura com certificado digital e que engloba a assinatura eletrônica, elas são previstas na MP 2202 de 2001. Essa MP, ela diz que um contrato eletrônico que seja assinado dentro conforme os padrões de um contrato, ele se equipara a um contrato físico. Então, se a gente conseguir comprovar a autoria e a integridade do documento, aquele documento vai ser exatamente igual a um documento que foi assinado fisicamente. E na Contractor, a gente faz essa assinatura digital conforme a MP prega. Então, na MP também tem um artigo que dispõe sobre o ICP.
E o ICP, e a assinatura que a gente faz dentro da Contractor, ela está conforme o ICP Brasil. Então, é o contrato, é o tipo de assinatura digital, é o tipo de certificado, desculpa, A1, e é o tipo de certificado que a gente utiliza para fazer todas as assinaturas que são realizadas dentro da Contractor. Então, muita gente que começa a assinar documento eletrônico, geralmente tem uma certa insegurança de que aquele documento pode ser alterado. Então, pode colocar no pente, inserir alguma outra coisa, ou ele pode ser assinado e depois adicionar uma outra página no PDF e assim por diante. Isso não existe, não tem como fazer isso. Por quê? Toda vez que um documento ele é enviado para assinatura, ele gera um PDF fechado. E quando esse PDF fechado é gerado, é inserida uma regra de segurança nele, que tem um exemplo aqui nessa apresentação, que é esse número gigantesco aqui. Então, essa hash, ela não tem como ser alterada e ela é única e exclusiva para aquele contrato, para aquele documento. Se eu, por exemplo, cancelar o meu pedido de assinatura e eu fazer esse pedido de novo, a hash vai mudar. Então, qualquer coisa que for alterada no documento, ela impacta diretamente na hash. E essa hash, ela é uma sequência alfanumérica. Então, ela é criptografada, não é possível eu conseguir entender o que está escrito naquela hash e falar, não, então é isso aqui que está dizendo no documento e eu consigo alterar o documento. Então, a partir do momento que um documento ele é assinado digitalmente, não é mais possível alterar esse documento. A única maneira que tem como alterar, que é possível alterar o documento vai ser através de um aditivo ou através de um acordo entre as partes. Por mais que eu exclua esse documento do meu computador, por exemplo, eu exclua da minha plataforma, ele vai continuar existindo e ele vai continuar sendo válido. Qualquer pessoa que tiver acesso a essa hash de segurança vai conseguir usar ela para validar a existência daquele documento. Então, é extremamente muito mais seguro do que um contrato assinado no papel. Porque um contrato assinado no papel, você consegue perder, você consegue inserir outras páginas ali no meio, você consegue escanear e colocar outras assinaturas junto. Então, uma das principais seguranças que a assinatura digital confere ao documento vem dessa hash e da criptografia da hash. Eu não sei se eu deveria abrir para perguntas no meio ou se a gente espera até o final. Pode tocar direto, Raíssa, no finalzinho a gente abre para as perguntas, fica tranquila. Beleza, então, é que geralmente aqui surgem muitas dúvidas, mas então eu vou deixar para o final. Então, vamos lá. Na Contractor, o que a gente usa para validar essas assinaturas digitais? Então, o que vai criptografado naquela hash que eu mostrei anteriormente? Então, o nome de todos os participantes vai ser inserido ali. Se pessoa física, vai ser inserido o nome da pessoa física, e se pessoa jurídica, vai ser inserido o nome da pessoa jurídica, o CNPJ da pessoa jurídica e o nome do representante legal que assinou em nome daquela pessoa jurídica. Vai ter também o certificado digital, então, aquela informação que eu comentei anteriormente de que é o portador do certificado digital que consegue assinar, então aparece o nome do portador da pessoa que comprou aquele certificado digital. Aparece também os endereços de e-mail, o IP da máquina que foi utilizada para fazer aquela assinatura. Tem também o histórico de toda a transação que ocorreu, então quem foi a pessoa que disparou para a assinatura, qual foi a data e o horário que ela foi disparada, quem foi a primeira pessoa que assinou, em qual data e qual horário, e qual foi a data e o horário em que esse documento entrou em vigência, ou seja, que todos os participantes assinaram. E também a gente tem o carimbo de hora, então o timestamp, que a gente chama, que ele é sincronizado com
o horário oficial de Brasília pelo Observatório Nacional. Então, toda vez que um documento é assinado via contractor, seja nos planos Basic, Business, Premium e assim por diante, todos eles geram um comprovante de assinatura, e nesse comprovante de assinatura vão ter todos esses elementos que estão aqui na tela. Beleza, então, eu fui lá, eu mandei um documento, ele gerou a hash, mas como é que eu sei dizer que aquela hash não foi alterada? Que ninguém inseriu alguma página depois no PDF, ou que aquela hash, ela está diretamente relacionada ao documento que eu enviei? A gente tem duas maneiras. A primeira delas é o próprio validador da contractor. Então, lá vocês conseguem colocar ou a hash numérica ou o próprio PDF, e o verificador ele vai mostrar quem são as partes, qual é o documento, o número de páginas do documento e que aquele documento não foi modificado. Se o documento for modificado, vai mostrar que o documento é inválido e, portanto, não vai ser aceito em nenhum local. E também é possível utilizar o verificador do Instituto Nacional de Tecnologia de Informação do Brasil. Então, é um órgão federal e ele também dá essa chancela aos documentos da contractor. Vocês conseguem colocar o documento lá, ou a hash também, e ele vai mostrar que o documento está conforme os padrões da ICP Brasil e conforme os padrões da medida provisória 2022. Beleza, agora que a gente falou de assinatura eletrônica, eu vou avançar um pouquinho mais nessa conversa de transformação digital, porque a partir do momento que uma empresa ela começa a fazer a transformação dela do físico para o digital, somente fazer a assinatura dos documentos acaba sendo insuficiente. Por quê? Porque não faz sentido você, por exemplo, fazer assinatura eletrônica e daí imprimir aquele documento e guardar no arquivo. Também não faz sentido você fazer a assinatura na nuvem e depois salvar isso no Drive. Então, aí que entra um passo a mais da transformação digital quando a gente vai falar de gestão de contratos. Hoje não, né, porque a gente já está mudando isso, mas o fluxo de contratos no papel, ele é demorado, ele é burocrático e ele é caro. Então, desde você começar a negociar com um cliente e até você conseguir terminar essa negociação, imprimir o contrato, você levar num cartório, você contratar um motoboy ou usar o correio, você coletar as assinaturas, e daí você pegar esse documento novamente, escanear, colocar no teu arquivo, você colocar acompanhar os vencimentos desse documento numa planilha. Todo esse processo, ele é muito custoso, porque o tanto de pessoas envolvidas nisso é absurdo para mim. O valor que a gente gasta nisso também, para mim, não faz sentido a gente ter que pagar o correio para assinar um documento, sendo que ele pode ser assinado em 5 minutos online. Então, todo esse processo, ele faz com que um contrato ele seja assinado, assim, sendo muito otimista, em 1 mês. Isso se o correio estiver tranquilo, se as partes estiverem todas na mesma cidade, na mesma região, se a negociação for rápida e assim por diante. Porque se você for, por exemplo, mandar um documento de Curitiba para, não sei, para Minas, isso não vai chegar em menos de 10 dias. E ainda tem todo o processo de assinatura lá, e retorno, e assim por diante. Esse processo burocrático, ele faz com que tenha uma perda de receita muito grande anual. Então, esse 9,2% que está na tela, ele é um valor, é uma porcentagem anual de receita que as empresas costumam perder por causa dessa gestão ineficiente de contratos. Então, são custos de operação,
custos de cartório, custos de locomoção, e também tem muito custo envolvido por perda de prazo. Então, um dos sócios fundadores da Contractor, ele, antes de fundar a Contractor, ele prestava consultoria jurídica. E um dos clientes dele acabou perdendo um prazo de um comodato de refrigeradores, e eles perderam, eu não lembro qual foi a quantia, mas foi uma quantia, assim, milionária, simplesmente porque não tinha ninguém olhando para a data que aquele contrato ia vencer. E daí, além disso tudo, desses custos que a gente perde, tem a dificuldade de localizar e separar os documentos em papel. Então, empresas grandes que assinam 30 contratos por dia, elas têm que pagar milhões de reais em arquivos e fazer uma gestão de documentos muito maior, porque é muito mais difícil você localizar um documento no papel. Tem também custos e atrasos devido a erros humanos. Tem também demora e falha na coleta de dados, então você precisa, às vezes, fazer um contrato de prestação de serviços e você precisa coletar os dados do teu cliente, e aí ele vai mandar no WhatsApp, às vezes ele vai mandar no teu e-mail, às vezes ele vai na tua empresa e vai passar esses dados, e aí você acaba perdendo essas informações, não tem rastreabilidade. Então, você também não consegue monitorar tudo isso, você não consegue centralizar a tua equipe, você não consegue criar tarefas. Enfim, é uma gestão de contratos cansativa, é uma gestão de contratos custosa e é uma gestão de contratos ineficaz. E aí a gente vem com a solução da Contractor. Na Contractor, a gente faz a transformação digital do ciclo de vida dos contratos de ponta a ponta. Então, dentro da nossa plataforma, é possível fazer a criação do documento, é possível revisar esse documento junto com o cliente, é possível fazer a assinatura toda eletrônica dentro da plataforma e também, fazer a gestão desse documento, tudo dentro da plataforma. O processo de ponta a ponta é feito lá dentro, então não precisa fazer download, não precisa mandar e-mail, não precisa nada, tudo vai ocorrer dentro da plataforma. A partir do momento que a gente consegue implementar esse processo na empresa, a criação e o disparo do contrato para assinatura leva menos de 5 minutos. E isso culmina, lógico, na redução de custos por contrato, não tem mais perda de prazo e de documentos e também sobra mais tempo para a equipe trabalhar em coisas que realmente importam. O meu comercial consegue focar muito mais em vendas porque ele consegue enviar um contrato para assinatura em 5 minutos, ele não precisa ficar correndo atrás de informação. Nós trabalhamos com editor online, então, da mesma maneira que o documento ele é criado no Word, ele pode ser criado dentro da plataforma. É possível criar modelos de documentos para só inserir os nomes das partes e já disparar isso para assinatura. É possível também coletar os dados dos clientes através de formulários externos, todos personalizados. Também tem um dashboard de métricas gerais dos contratos, então, tudo que acontece dentro da plataforma está nesse dashboard. Quantos contratos foram assinados, qual o valor desses contratos, quantas pessoas estão trabalhando em cima desses contratos, quantos usuários você tem na sua equipe. Você consegue mandar tarefas para a equipe, por exemplo, emitir nota fiscal, você consegue mandar uma tarefa. Você consegue criar alertas de datas de vencimentos dos contratos. Então, aquela história que eu comentei do cliente do Henrique que perdeu uma grande quantia, dentro da Contractor não acontece. Porque a partir do momento que você coloca uma data para vencimento, a plataforma começa a mandar e-mails informando que aquele documento vai vencer. E aí você tem tempo hábil para trabalhar em cima daquilo. Todas essas soluções que eu comentei, tem uma queda drástica nos custos operacionais da empresa, também capacidade de contratos por mês aumenta em 60%, economias de papel e economia de cópias, enfim, é uma infinidade de vantagens.
nós trabalhamos com vários tipos de clientes, então, qualquer pessoa que precise fazer assinatura e gestão de documentos pode ser nossa cliente. São desde pequenas e médias empresas até empresas enterprise, que a gente chama de enterprise, né? Empresas grandes, por exemplo, a Brasilcap, do Banco do Brasil, é um grande cliente nosso, e eles começaram a utilizar a Contractor numa área pequena para testado jurídico, e expandiram para RH, expandiram para o comercial, expandiram para governança, então eles conseguiram expandir para várias áreas deles lá dentro, né? E daí, beleza, tudo que eu falei até agora é a parte da gestão de contratos dentro da nossa plataforma. Essa gestão, ela é uma gestão extremamente robusta. Então, ela é uma gestão para empresas que precisam assinar 50 contratos por mês, que precisam coletar dados do cliente, que precisam, que tem uma equipe muito grande, então precisam fazer também a gestão dessa equipe através de tarefas. Enfim, é uma gestão bem robusta e completa para o negócio. Em dezembro do ano passado, a gente decidiu democratizar o acesso à assinatura eletrônica. Até então, todos os assinadores que tinham no mercado, eles eram pagos. Eles tinham um uso limite de até 5 por mês, e a partir dali, os demais contratos eram cobrados para serem assinados. E aí a gente entendeu que, para nós, o que interessa não é a assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica, ela tem que ser algo democratizado. Todo mundo tem que ter acesso a isso. O que para nós realmente vale é a parte da transformação digital, é que as pessoas comecem a fazer essa gestão de contratos online. Então, nós lançamos o assinaturagratis.com. Então, o assinaturagratis.com, ele faz a assinatura eletrônica dos documentos, como o próprio nome diz, gratuitamente. Não precisa de cadastro, não precisa pagar valor nenhum em momento nenhum, não tem limite de documentos por mês, simplesmente é acessar o site, selecionar o arquivo dentro do formato indicado ali, o PDF, Doc ou DocX, inserir os participantes e disparar para a assinatura. É assinatura eletrônica, então é uma assinatura que tem validade, sim, jurídica, conforme a MP que eu comentei anteriormente, mas não é possível, na assinatura grátis, fazer assinatura com certificado digital. Geralmente, as pessoas que estão um pouco inseguras em fazer essa transformação digital, elas começam a utilizar o assinatura grátis mesmo. Desde que começou a pandemia do coronavírus lá em março, a gente teve um salto de usuários enorme dentro da plataforma. Justamente por quê? Porque as pessoas estão preocupadas em se cuidar e não aumentar a curva de contágio, então elas começaram a utilizar a assinatura grátis para disparar os contratos para assinatura. E daí eles começaram a ver que realmente é muito mais vantajoso utilizar uma plataforma online para fazer a assinatura eletrônica dos documentos. Além disso, a gente acabou de lançar, então acabou de sair do forno, o Plano Starter. O que é o Plano Starter? Ele é o intermediário entre a assinatura grátis e um plano mais robusto de gestão de contratos. Então, também, como o próprio nome diz, é aquela pessoa que está começando a dar os primeiros passos nessa coisa de transformação digital do ciclo de gestão de contratos. Não é uma plataforma tão robusta, mas também é uma plataforma para conseguir fazer o disparo de assinaturas eletrônicas e também fazer o controle automatizado dos documentos que foram disparados para assinatura. Vou fazer um merchan aqui, que a gente está com uma promoção de R$ 99,00 por mês, por enquanto, e esse valor depois vai aumentar para 150, então aproveitem. Todos os serviços da Contractor, eles estão armazenados na AWS, o servidor da Amazon, então são extremamente inseguros e são sigilosos. A equipe, ninguém lá dentro consegue ter acesso aos contratos,
são informações sigilosas, então, só para ter acesso somente com a governança da empresa, e, enfim, bem sigiloso. Também nós não arquivamos nada em nenhum servidor nosso, fica tudo na nuvem. E também, uma coisa que é muito legal, é que desde que a Contractor começou no mercado, a gente já passou por vários programas de aceleração e prêmios. Então, para destacar, por exemplo, nós passamos pelo programa de aceleração da Visa, recebemos fomento do governo de Minas, passamos também, o último que nós passamos foi o da Estrela Galícia, que teve uma parte lá na Espanha, que foi bem legal. Então, estamos bem recomendados no mercado. Vou abrir para perguntas, vou deixar aqui essa tela aberta para quem quiser anotar os nossos telefones, o nosso e-mail, mas de transformação digital, é isso que eu tinha para passar para vocês. Muito legal, Raíssa. Eu já sou muito fã da Contractor, já conheço o Bruno, o pessoal lá, e aqui eu acho que, olhando assim, um pouco para o mercado, para o segmento de construção e mercado imobiliário, eu acho que vê total aderência, né, principalmente no cenário agora, né, de Covid, enfim, né, essas assinaturas digitais e integrações né, com todos esses players que você falou aí. Eu queria que você comentasse um pouquinho, mais especificamente para o segmento imobiliário, o que esses contratos digitais aí poderiam, os desdobramentos nisso, por exemplo, numa venda, num parcelamento, né, em alguma coisa nesse sentido aí, um contrato de compra e venda de imóveis, por exemplo. Quais poderiam ser os desdobramentos e o que essa gestão de contrato poderia ajudar as empresas? Perfeito. Os contratos de compra e venda, especificamente, eles precisam ter registro em cartório por causa da matrícula, né? Então, o certificado que na realidade, assim, o tipo de certificação que a gente utiliza na Contractor não é o mesmo tipo de certificação que os cartórios de registro de imóveis utilizam. Então, nesse caso, em específico, somente de compra e venda, essa assinatura não tem como ser feita pela Contractor. Porém, todos os outros contratos que permeiam o setor imobiliário, então, por exemplo, de locação, de hipoteca e assim por diante, eles podem sim ser feitos através da assinatura digital ou assinatura eletrônica. Acredito que a gestão de contratos, ela é muito mais vantajosa quando a gente vai aplicar nessa área. Por quê? Porque justamente para você conseguir, não sei, fazer a locação de um imóvel, por exemplo, você precisa se deslocar até a imobiliária, algo que, por exemplo, hoje em Curitiba não é possível porque a gente está em quarentena, você tem o custo de transporte, tudo isso, então você consegue fazer uma negociação muito mais ágil do que você faria, naturalmente, numa gestão física, né, numa assinatura física. E também você conseguir coletar todos os dados do seu cliente através de uma plataforma, centralizar tudo isso dentro de uma plataforma, é muito mais vantajoso. Como eu comentei anteriormente, geralmente empresas de vendas, que tem um foco muito grande no comercial, elas têm uma descentralização enorme nos dados dos clientes. Porque tem cliente que manda por e-mail, tem cliente que manda pelo WhatsApp, tem cliente que liga e daí quer passar pelo telefone, ou vai no presencial, né, em tempos normais. Então, trabalhar com uma plataforma centralizada fica muito mais rápido e o risco de você perder qualquer tipo de informação não existe, fica tudo lá dentro salvo. Legal, muito bom, bem esclarecido. Pessoal, tem alguma pergunta para a Raíssa? Querem trocar alguma ideia? Ela está à disposição aí de vocês. Oi, eu tenho uma pergunta. É a Camila. Olá. Tudo bom, Camila? Tudo bom? Eu consigo
ter acesso ao arquivo offline? Eu não sei se eu não entendi. Eu consigo baixar uma cópia para eu ter comigo, para eu imprimir, por exemplo? Consegue sim. Tá. Você, toda vez que o documento é gerado, toda vez que o documento é assinado, ele vai entrar em vigência, vai ser criado o comprovante de assinatura e ele vai ficar salvo na plataforma com as configurações que você inseriu. Porém, você pode baixar uma cópia em PDF para mandar para quem você precisar. Tá. E outra pergunta, existe algum apoio jurídico da Contractor, algum padrão de contrato pronto? Existe algum suporte nesse aspecto ou eu já tenho que ter o contrato formulado, só levar para dentro da plataforma? A gente não dá consultoria jurídica, justamente por a gente trabalhar com diferentes verticais e diferentes tipos de empresa, a gente não dá essa assessoria jurídica. O que sim a gente dá é uma implementação muito dedicada. Então, a partir do momento que o contrato é fechado conosco, vai ter um gerente de implementação que vai acompanhar a equipe do começo ao fim, até garantir que todos os documentos estejam bem estruturados lá dentro, até garantir que toda a equipe está bem treinada, e até garantir que aquele motivo que fez com que você contratasse conosco seja mostrado no dia a dia. Mas a parte realmente de assessoria jurídica nós não damos. Ah, tá bom. Obrigada. De nada. Tem alguém de mãozinha levantada ali? Adriana, você quer falar alguma coisa? Oi, Raíssa, tudo bem? Tudo bom, Adriana? Tudo jóia. Eu sou do Sebrae. Agradeço a tua participação aí conosco nesse movimento que nós temos aí do ecossistema de inovação. A Contractor já participou de eventos, né, conosco no Sebrae. Foi bem interessante, nós aproximamos vocês de algumas construtoras que era um público que vocês não tinham na época, né? Uhum. Isso já tem aqui, acho que uns 2 anos que a gente conversou. E aí eu queria saber, assim, o que você acha dentro do mercado, dentro do setor da construção civil? O que já avançou? Então, assim, eu sei que tem 2 anos que nós começamos a conversar sobre o setor e desta aproximação da Contractor, né, para colocar esses benefícios. Então, na tua visão, o que você acha que já avançou e qual o potencial de melhorias, né, de interação com os empresários para poder inovar ainda mais? Como que a Contractor pode ajudar aí nessa inovação do setor? Beleza. Então, Adriana, há 2 anos atrás, era realmente muito difícil fazer com que as empresas do ramo de construção civil, elas conseguissem parar para fazer esse processo de transformação digital. Geralmente, o que acontecia era que elas contratavam conosco, mas elas ficavam com um impasse. Por quê? Porque eram muitas obras separadas no Brasil, porque muitas vezes a equipe que está cuidando de uma obra não tem acesso à internet, como uma equipe que está dentro do escritório tem, ou também porque muita gente entendia que gestão de contratos era especificamente para contratos jurídicos, e na realidade a gente conseguiu mostrar com o tempo que, na verdade, é uma gestão de documentos. Então, assim, eu lembro que o primeiro cliente, um dos primeiros clientes que eu fiz a implementação era do ramo da construção, e ele trouxe essas objeções para mim. E foi um longo caminho que a gente percorreu, sabe? Então, antes de tudo, a primeira coisa que a gente fez foi conseguir dar um acesso mais fácil para o pessoal que não fica no escritório, por exemplo, o tempo todo. Então, a gente começou a gravar vídeos para fazer a implementação, a gente começou a criar esses formulários externos que antes não existiam, então foi um desenvolvimento que a gente teve ao longo desse período. A gente começou a personalizar muito mais o uso das empresas dentro da plataforma. Então, hoje tem empresas que trabalham conosco que elas são, por exemplo, de gerenciamento de prédios. Então, tem
talvez eu erre os nomes, tá? Porque faz tempo que eu trabalhei com eles. Mas tem, por exemplo, eu sei que tem laudos de vistoria do bombeiro, vistoria da parte elétrica, enfim, tem uma infinidade de laudos. E a gente conseguiu colocar todos esses laudos dentro da plataforma para fazer a gestão de todos esses laudos e para garantir que aqueles prédios eles estavam conforme as vistorias que eles deveriam estar. E também foi uma conversa que foi ocorrendo, sabe? Eu acho que, respondendo mais diretamente a tua pergunta, hoje não tem nenhum grande empecilho para que empresas do ramo de construção civil comecem a utilizar uma plataforma de gestão de contratos. E aí, agora eu estou falando no âmbito geral mesmo, não só da contrato mesmo. O que a gente precisa é de tempo para conseguir entender a demanda e que a gente tenha, por exemplo, um ponto focal para a gente conseguir passar o processo que é físico para o processo digital. Em 2 anos eu vejo que teve uma aceitação muito maior, então já teve muita gente que, por exemplo, imobiliários que não queriam utilizar assinatura eletrônica, porque eram imobiliárias que tinham grande parte dos clientes mais idosos e eles tinham medo que os clientes não fossem ter aceitação de um documento eletrônico, o que é completamente natural. Teve também imobiliárias que preferiam fazer assinatura no físico para fechar ali na hora, então foram vários atingimentos que nós conseguimos alcançar durante esse período, né, desde daquele começo. Então, hoje, por exemplo, para assinar um contrato, é só ter um celular, a gente manda, o cliente manda o documento para assinatura, e o cliente do cliente abre o celular, assina, e clica no botão e assina, sabe? Então, acho que a gente ainda tem muitas melhorias para implementar na plataforma, a gente tem uma equipe de produtos especializada em sentar com o cliente, ligar para o cliente, ouvir feedback, ouvir onde a gente pode melhorar, ou talvez implementar algo específico para aquele ramo, e assim por diante. Então, nossa plataforma está em constante evolução devido ao feedback dos clientes. Então, ao meu ver, é uma parceria que a gente gosta muito de ter, a gente gosta muito de ter clientes desse ramo, e a gente, na verdade, gostaria de ter mais, né, porque ainda não tem uma aceitação tão grande quanto nós gostaríamos que tivesse, tanto da assinatura eletrônica, quanto da parte da transformação digital e gestão dos documentos todos online. Isso mesmo, porque ainda tem que fazer a gente faz um trabalho de desmistificação, né? Exatamente. Também a gente sabe que tem um trabalho de catequese, né? Para poder desmistificar aí essa transformação digital, mas que é um caminho muito interessante. Nós sabemos, que existe aí um grande potencial para o setor da construção civil. E, Raíssa, eu convido vocês a participarem do nosso ecossistema da construção civil que nós temos aqui em Curitiba, né, porque ali nós temos um público bem interessante que está aberto também para as inovações, tá? Então, a gente fica aí à tua disposição. A Graziele Moura é nossa consultora, ela é consultora credenciada do Sebrae, pode te inserir no grupo também, tá? Para que a gente comece aí cada vez mais a desmistificar mesmo, né? E mostrar que muitas barreiras estão sendo hoje, né, até por conta do Covid, a gente sabe que as empresas vão ter que romper essas barreiras, vão ter que inovar de qualquer maneira para poder permanecer no mercado, né, Raíssa? Exatamente. Então, eu vejo que a Contractor é uma solução muito interessante para a construção civil, tá? Então, a gente fica à disposição de vocês também para conversar futuramente. Te agradeço muito, tá? Bem esclarecedora as suas colocações. Ai, que bom. Muito obrigada, Diana. Para a gente é um enorme prazer fazer parte disso, ser chamado para participar de eventos
Bom, Sebrae, para mim, maravilhoso, meus olhos brilham toda vez que alguém fala do Sebrae. Então, e também, eu sempre me coloco à disposição, na verdade, de toda a equipe da Computractor, sempre à disposição para conversar dessa parte de transformação digital, que às vezes pode soar um pouco como, não sei, vai tirar meu emprego, vai ser ruim para mim, e na verdade é muito o contrário, né? Vai facilitar em muito qualquer processo que ocorre dentro da empresa. É isso Legal, mesmo. Laís. Eu acho que é um processo, né? Como a Adriana falou, tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar bastante, né? Outras já estão caminhando, outras o Covid trabalhou pela gente, né? Então, acho que unidos a gente vai chegar lá, né? Eu acho que é todo o que a gente tem feito, né? Junto com as startups, com as empresas de inovação e tecnologia, é tentar fazer esse movimento e continuar com que esse movimento atinja cada vez mais as empresas e vai desmistificando, como a Adriana falou. Queria agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje. A gente vai disponibilizar a gravação, né, para quem não pôde participar, inclusive para vocês lá da Contractor divulgar, enfim, né? É importante isso. Então, muito obrigada. A gente vai encerrando por aqui e nos vemos em breve. Vou te passar o link ali para você entrar, né, no ecossistema e participar conosco. Maravilha, muitíssimo obrigada. Obrigada pelo convite, a você, pessoal. Raíssa. Viu? Eu não tenho o teu celular, se você puder daí colocar ali no chat, para que a gente possa te incluir, tá bom? Por gentileza. Claro, coloco sim. Deixa eu só achar o chat, porque essa ferramenta é nova.